videozinho mais curto hoje, mas um vídeo muito especial, porque nós estamos hoje abrindo oficialmente as inscrições para a 5ª turma de Curimba e Canto, da Escola de Curimba Mata Virgem, aqui para Joinville e toda a região. Muito feliz, porque também nós inauguramos um novo tempo. E que tempo é esse? É o tempo de uma parceria com uma das mais importantes, e se não a mais importante, sociedade aqui de Joinville, aquela que mais bem representou e representa sempre toda aquela cultura, negritude, toda a nossa ancestralidade. Eu falo da Sociedade Quênia de Joinville. Quero muito agradecer ao Edson Sestrem, seu presidente, a toda a sua diretoria, por possibilitar, por confiar no nosso trabalho, abrir as portas da Sociedade Quênia Clube para que a gente possa levar o nosso trabalho lá para dentro. Valeu, Edson, que todos os orixás e que o Lorum abençoe você, toda a sua diretoria, que vocês possam ser coroados de êxito. Eu tenho certeza que essa nova fase também com essa diretoria vai trazer vai agregar muito mais ao Quênia Clube, mais do que ele já agregou até hoje à nossa história. Quero agradecer também muito especialmente a um irmão, a um amigo, que foi quem fez a ponte entre a escola e a Sociedade Quênia de Joinville. Edson França, você mora aqui no peito aqui do velho, muito obrigado mesmo. Você, desde que eu te conheço, aí já fazem mais de 20 anos, sempre te vi abrindo portas, ajudando as pessoas, e eu tenho certeza que lá de cima, os nossos guias, nossos orixás, tenho certeza que o Lorum olha sempre por você e também os seus caminhos serão muito abertos, muito protegidos. Valeu, meu irmão, conte sempre com esse velhinho aqui, tá bom? Pessoal, a escola é isso, a escola traz o ensinamento do canto, do toque, mas traz também assuntos que envolvam o atabaque, a sua ancestralidade, um pouco da história do atabaque, o que ele representa dentro do nosso ritual, o quão sagrado e importante ele é dentro do ritual de Umbanda. Não é um instrumento de percussão, não é um instrumento para farra, para brincadeira, é um instrumento sagrado que gera energia, que faz bater forte, pulsar forte o coração dos terreiros aí Brasil afora. Então o atabaque é isso, um ogã ele tem que entender, ele tem que conhecer a sua situação para que ele possa desenvolver um bom trabalho aqui atrás do atabaque. Venha fazer parte, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, é um curso bem acessível mesmo. Eu quero também assim dizer, já tem aqui inclusive vídeos aqui no canal, não custa lembrar, né? Todas as turmas, né, nós deixamos sempre algumas vagas abertas para crianças, né, jovens, carentes, adolescentes, que queiram aprender. O curso para essas pessoas é um projeto que nós batizamos de Criança no Axé. É um projeto que dá a gratuidade, né, do curso. O curso tem uma duração aproximada de 6 meses. O aluno, essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele leva um atabaque para casa, ele fica com esse atabaque durante todos os meses do curso, para que ele possa também, né, fazer os ensaios em casa. É uma maneira que a gente encontrou de retribuir o que aí há mais de 44 anos o Sagrado tem dado e tem colocado no meu caminho. Então, se você aí conhece alguma criança, né, pode ser menino, pode ser menina, a Umbanda não faz essa restrição, né, traz para cá, né, vai ganhar o curso inteiramente grátis. E você que tem condições, o curso é extremamente acessível, venha fazer parte. A gente vê a dificuldade que os terreiros encontram hoje de ter um curimbeiro, de ter um ogã gabaritado, capacitado para tocar uma gira. Infelizmente nós temos essa carência ainda aqui na nossa região. Então venha fazer parte, né? Você conversa com o seu dirigente, com a sua dirigente espiritual, né? E venha aprender, venha levar um pouco desse conhecimento para dentro da sua casa, para que as giras se tornem mais alegres, mais bonitas, com maior energia, bem tocada, né? Que é o que a gente sempre espera. Ok? Então, inscrições abertas, 5ª turma, vai ser ali no Quênia Clube, fica entre a Rua Santa Catarina e a Rua São Paulo, 5 minutos do centro, fácil acesso de todos os bairros da cidade, aí, estacionamento próprio.
valeu Edson Sestrem, valeu Kenia Clube, valeu Emerson França, valeu o nosso trabalho também de 3 anos aí, valeu todas as pessoas, muitos pais e mães de santo, não só que fizeram o curso, estão fazendo também, mas aqueles que abriram os seus terreiros, os seus ilês, as suas casas, os seus templos, para que a gente pudesse ir lá dentro dar aula, não apenas ao seu ogã, ao seu curimbeiro, mas também pessoas de fora que vêm ali para dentro aprender. É muito importante esse trabalho porque isso mostra a seriedade que a gente leva no nosso trabalho. A nossa missão aqui é dividir um pouco do que a gente aprendeu. Axé a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, dá um likezinho, compartilha, se inscreva se não for inscrito, ok? Axé a todos, saravá! Valeu!